Peço aos irmãos que abram o texto sagrado no livro dos Salmos, Salmo de número 119. Hoje faremos a exposição da estrofe Rê, que vai do verso 33 ao 40. Como de praxe, farei a recitação na versão atualizada, logo após na versão corrigida. Assim, pois, nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Versão corrigida agora. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Amém. Vamos orar, irmãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexames que te buscam, ó Deus de Israel. Pai Santo, assim como a luz da natureza no espírito do homem, as obras da criação claramente testificam de que há um Criador, porém só a tua palavra, e esta aplicada a nós pelo teu Santo Espírito, pode nos dar um conhecimento suficiente para a nossa salvação. Eis a tua palavra, Senhor, que ela possa ser exposta, que o teu Santo Espírito a aplique aos nossos corações, que sejamos santificados nessa verdade, que sejamos movidos, despertados através da exposição da tua palavra, a essa nova vida unida a Cristo. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. No ano de 1546, o grande reformador alemão, Martinho Lutero, após mais ou menos 29 anos depois dele ter colocado as 95 teses
uma proposta de reforma da igreja, depois de todo esse trabalho, ele cansado, já na sua cidade natal, ele diz algo, está intimamente ligado ao que a gente vai tratar nessa sessão. Ele diz o seguinte, em suas últimas palavras, nós somos mendigos, esta é a verdade. O que o mendigo faz? Ele está sempre a suplicar, a pedir. Essa é a condição de todos nós, irmãos. E nesse salmo vemos contempladamente a nossa humanidade. Perceba que a estrofe Rê, do verso 33 ao 40, que será exposto, todos os versos são constituídos de petições. Todos eles. Isso torna essa seção no Salmo 119 única, revelando essa nossa condição, de sermos suplicantes, pedintes, constantes diante do Senhor. Nesse sentido, a exposição de hoje vai tratar sobre essas súplicas. No primeiro ponto, do verso 33 ao 35, o salmista ele vai suplicar. Suplicar pelo entendimento, por ser ensinado por Deus, em ser guiado por Deus no caminho dos mandamentos. No segundo ponto, versos 36 e 37, o salmista ele vai suplicar ao Senhor pela santificação na luta contra o pecado. Dos versos 38 ao 40, ele fará uma súplica quanto à sua esperança na renovação, na vivificação desse caminho do temor do Senhor. Feita essa estruturação no tocante a essa estrofe, já tratando introdutoriamente também do primeiro ponto que vai ser tratado, perceba a relação de paralelismo que há entre esse primeiro ponto, do verso 33 ao 35, com os 3 primeiros versos das últimas 2 estrofes, do verso 17 ao 19, do verso 25 ao 27. À sua própria maneira, com as suas diferenças, haverá uma súplica comum, isto é, um rogar a Deus para que Ele desvende os seus olhos, para que o salmista contemple as maravilhas de sua lei, para que Ele o faça entender o caminho dos seus preceitos, para que o Senhor lhe dê entendimento, lhe ensine. Isso revela, irmãos, a sabedoria de Deus, o cuidado paternal do Senhor. Ele, agindo de acordo com a sua própria natureza, nos dá o exemplo que Ele mesmo ordena, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Ele está a repetir, Ele está a inculcar as sagradas instruções quanto àquilo que devemos ter como essencial, como algo constante em nossos pedidos, isto é, esse rogar constante pela iluminação, pelo entendimento, ter os olhos desvendados para a contemplação da maravilha da palavra. Ele está a nos educar, portanto, pelo seu próprio exemplo, aquilo que Ele nos ordena. Ele está a inculcar, a repetir a instrução. Isso, de antemão, já nos mostra como o nosso Pai Celeste é cuidadoso em nos instruir no caminho em que devemos andar. Tratando já dessa questão do primeiro ponto em si, observe também que há uma relação de paralelo entre o verso 33, o verso 25 e o verso 17. Perceba, no verso 17 ele vai dizer: "Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra." No verso 25, "A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra." Agora no verso 33, ele vai falar: "Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos." O caminho a gente pode entender como um modo de vida. Veja como há uma súplica constante do salmista por vida. Para que eu viva, vivifica-me.
Ensina-me para que eu tenha um modo de vida digno, condizente, em harmonia com a tua santa lei. Há uma súplica pela vida que o Senhor nosso Deus, o Criador e Redentor de nossas vidas, Ele nos conceda para que trilhemos o seu caminho em observação à sua palavra, em conformidade com a sua palavra, na prática de sua palavra. Atentando propriamente ao verso 33, a gente vê aqui que há uma relação de pedido e de ação. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Esse pedido é recorrente ao longo do saltério, ao longo do Salmo 119 em específico. Mas aqui, de uma forma expressa, ele destaca o caminho, enfatizando um aspecto prático. Não que quando o salmista diz, ensina-me os teus preceitos, ensina-me os teus decretos, isso não houvesse uma repercussão prática. Afinal de contas, o conhecimento segundo a piedade sempre vai desaguar na prática da obediência da fé. Mas aqui de uma forma expressa, ele roga esse ensino no caminho, na prática dos decretos de Deus, dos estatutos de Deus. E em resposta a isso, ele diz, e os seguirei até ao fim. Isso mostra não só a resolução, a lealdade, a diligência do salmista quanto a esse meio de graça, mas também, irmãos, há uma relação aqui de causa e efeito. O efeito de sermos ensinados pelo próprio Deus repercutirá na totalidade do nosso caminho. Sermos ensinados por Deus será um fator determinante em nossa perseverança. Aquele a quem Deus ensina é aquele que haverá de perseverar até ao fim. Acerca do que trataremos posteriormente, acerca dessa doutrina gloriosa da perseverança dos santos. Já vimos outras vezes associado ao ensino alguns benefícios. E é necessário repetir, é importante repeti-los. A gente pode ver, por exemplo, no Salmo 94, versos 12 e 13, o salmista vai dizer, bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Neste texto, portanto, aquele a quem Deus ensina é aquele que vai ser feito participante da bem-aventurança, da condição abençoada e, por fim, o descanso. A gente pode ver, por exemplo, Jeremias 31, do verso 31 ao 34, o Senhor tratando desse pacto gracioso para com o seu povo, em que haveria de imprimir no coração do seu povo a sua santa lei, e que não haveria mais necessidade que cada um ensinasse ao seu próximo, pois todos seriam ensinados pelo próprio Deus. E associado a isso, ele vai falar, porque seus pecados foram perdoados, das suas iniquidades não mais me lembrarei. Aquele, portanto, que é ensinado por Deus, é aquele que se torna participante em Cristo desse pacto de graça. É aquele que em Cristo recebeu a remissão dos pecados. Um aspecto associado ainda ao ensino, a gente pode ver no próprio Salmo 119, no verso 102. O salmista vai falar desse aspecto que está intimamente conectado a esse verso 33. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. O ensino de Deus, portanto, é o fundamento para que ele não se aparte dos seus juízos, mostrando esse efeito perseverante dessa graça que é ser ensinado pelo próprio Deus. No verso seguinte agora, o salmista ele vai rogar, dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. De certo modo, rogar para que Deus o ensine já é um aspecto desse processo de iluminação, de instrução, parte constitutiva também daquilo que chamamos de vocação eficaz.
Na pergunta 31 do breve catecismo, vai ser nos dito o seguinte: o que é vocação eficaz? Resposta: a vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual, convencendo-nos de nosso pecado e de nossa miséria, iluminando o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo, renovando a nossa vontade, nos persuade e nos habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Veja como a iluminação do nosso entendimento, pelo conhecimento de Cristo, será um fator nesse chamamento eficaz, dessa obra que o Espírito Santo opera em nós, para que abracemos a nosso Senhor Jesus Cristo pela fé, que é também operada pelo seu Espírito. Em associação a isso, agora falando sobre o entendimento, a gente vê Deus como esse doador. Ele está rogando: dá-me entendimento. Ele é o doador desse dom. Mas fica destacado também o ente, aquele que haverá de receber esse benefício. Fala de sua apreensão desse conhecimento de Deus, desse ensinamento de Deus. Dá-me entendimento. Esse não é um entendimento natural, irmãos. O homem natural não discerne as coisas do Espírito, pois lhe parecem loucura, elas se discernem espiritualmente. É necessário que o Espírito nos dê esse entendimento redentivo. Falando um pouco sobre a depravação total do homem, no Salmo 14, é um texto até referenciado por Paulo em Romanos 3, ele vai dizer o seguinte: disse o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então ele demonstra, ele descreve a condição do homem natural. Ele não tem entendimento, ele não busca a Deus. Veja como esse entendimento está intimamente ligado à busca de Deus, à busca pelos seus mandamentos. Como podemos ver no próprio verso 34, dá-me entendimento. E qual é a resposta do salmista? E guardarei a tua lei, e entesourarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Essa estrutura de todo o coração, ela se repete tanto no verso 2 do Salmo 119, como no verso 10. Como no verso 10, isso mesmo. Ele vai dizer: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. No verso 10, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Revelando-nos, irmãos, que a verdadeira piedade, a verdadeira religião não consiste somente de atos externos, mas diz respeito de um coração que está unido à palavra de Deus, que se alegra, que tem prazer, que está apegado em seu ser. Afinal de contas, o coração é justamente isso. Em Provérbios, no capítulo 27, verso 19, vai nos dizer isso: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então, o que o salmista está a dizer: Senhor, eu entranhavelmente, com o meu ser, eu guardarei isso, uma vez que me dás entendimento. Novamente, assim como há um aspecto da responsabilidade dele de guardar essa palavra, há também essa relação de causa e efeito. Assim como no verso anterior, a graça do ensino daria força para o salmista seguir até o fim, essa graça do entendimento repercutiria no coração do salmista, em todo o seu coração. Veja a glória, o poder de sermos ensinados pelo próprio Senhor. Isso demonstra, todas essas súplicas demonstram a dependência que o salmista tinha no tocante à prática, à leitura, à meditação na palavra de Deus. E esse deve ser o nosso espírito ao nos achegarmos a esse meio de graça tão precioso, onde Deus nos fala de forma pessoal. O Deus infinito nos fala realmente em sua palavra.
Veja como isso é glorioso, irmãos. Então ele suplica esse entendimento para discernir essa beleza, essa sublimidade e entesourá-la em seu próprio coração. Verso 35, o salmista agora ele vai falar sobre um aspecto prático também. Não só de ser ensinado, não só de receber o entendimento, mas de caminhar, mas de ser guiado por Deus. Veja, guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Por quê? Pois nela me comprazo. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. O salmista olha pela a sua própria condição. Seja o meu guia, Senhor. Não quero seguir após mim mesmo. Sê tu o meu guia nesse caminho dos teus mandamentos. Por quê? Porque nele eu tenho prazer. Uma vez que me tens concedido a graça de ter prazer na tua palavra, Senhor. Uma vez que operas em mim o querer, completa essa obra e opera também o realizar, segundo a tua boa vontade, conforme o apóstolo Paulo nos diz, lá em Filipenses, capítulo 2, verso 13. Como alguém que está desejoso. Eu quero seguir dessa forma, Senhor. Nessa lei perfeita, nessa perfeita regra de justiça. Concede-me a graça, pois tu já tens me dado prazer, deleite. O comentarista tratando a respeito disso, ele fala o seguinte: aquele a quem Deus já dotou de alegria, de prazer na lei de Deus, certamente haverá de firmar os seus pés nesse caminho. Trazendo à tona esse princípio da perseverança. Aquele que começa a boa obra, ele completa, ele aperfeiçoa. Então o salmista traz à tona o próprio benefício de Deus, a própria graça de Deus, para que lhe conceda maior graça, para que ele viva em conformidade a essa lei. Há um paralelo interessante também do verso 35 com o verso 27, em que ele vai, no verso 27, dizer: faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Na versão atualizada vai dizer: faz-me atinar. E aí no verso seguinte: guia-me pela vereda, faz-me andar. Há uma progressão nesse paralelo. Tu que já me concedeste o entendimento, concede-me também a força, o vigor, para que eu pratique essa vontade tua que é boa, agradável e perfeita. O segundo ponto agora, irmãos, a gente já vê um outro tom nas súplicas do salmista. Ele agora está expressamente trazendo à tona aquilo que há no seu próprio coração. Ele está ciente de que está nele o querer, mas por vezes não realizar. Como o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 7 da carta aos Romanos, porque ele tem prazer na lei de Deus, ele tem desejo por ela, mas ele vê em si uma outra lei que milita contra si mesmo, a fim de que ele faça aquilo que ele não deseja. O bem que não quero, o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, é isso que faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Perceba agora, ele se apresenta a Deus na sua própria condição, olhando autoconscientemente para o seu próprio pecado e roga o remédio. Veja que tanto no verso 36 como no 37 haverá pedidos duplos em cada verso. E agora ele começa com esse pedido positivo: inclina-me o coração aos teus testemunhos, pois naturalmente estarei inclinado à cobiça. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça, Senhor. Estar inclinado aos teus testemunhos
é sinal de tua graça. Estar inclinado à minha própria cobiça é demonstração do juízo teu e da minha própria condição em face da queda, da corrupção de minha natureza. Eu te rogo, ó Pai, inclina-me. Esse é o remédio. Inclina-me não somente o intelecto, não somente atos externos, mas o meu próprio ser aos teus mandamentos, aos teus testemunhos, e não a cobiça. É interessante a gente ver, ele vai, dentre tantos pecados que ele poderia enumerar aqui, ele vai destacar o pecado da cobiça. Francis Schaeffer, no seu livro A Verdadeira Espiritualidade, no capítulo 1, falando sobre a lei do amor, ele vai destacar esse 10º mandamento, o quebrantamento do 10º mandamento. E ele, diferentemente de todos os outros, de forma expressa, é o único que se realiza no coração. Todos os outros, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, de forma expressa são atos externos, mas o cobiçar não. O cobiçar é algo do coração, é algo interior. Esse cobiçar estaria não só em relação ao nosso próximo, às suas posses, os seus benefícios, mas também em relação ao próprio Deus. O nosso catecismo, o nosso breve catecismo, da pergunta 79 a 81, ele vai nos dizer o seguinte. Pergunta 79, qual é o 10º mandamento? Resposta, o 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Pergunta 80, o que o 10º mandamento exige? Resposta, o 10º mandamento exige pleno contentamento com a nossa condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo o que lhe pertence. Pergunta 81. O que o 10º mandamento proíbe? Resposta. O 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição, toda inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e toda tendência a afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertença. Então vemos esse aspecto do cobiçar em duas esferas. No tocante ao contentamento, isso está intimamente ligado à providência de Deus. Cobiço contra Deus. E também na inveja, no ódio, na tristeza pela prosperidade do irmão. Isso pode parecer-nos tão distante. Será, irmãos? Francis Schaeffer faz algumas reflexões a respeito disso. Será que temos estado tão gratos a Deus em nossa condição? Será que quando o nosso próximo sofre de algum problema, alguma perda financeira, será que em nosso coração não é nutrido uma alegria secreta? Veja como somos pecadores. E o salmista, diante de tudo isso, ele roga a Deus: Senhor, veja a malignidade do meu pecado. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça, pois caso contrário estarei inclinado à cobiça contra ti, contra o meu próximo. Em associação a isso, no verso 37 agora, ele vai dizer: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, ou desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Ele roga ao Senhor que, em sua graça, o seu coração e os seus sentidos, representados no olhar, possam ser mortificados para o pecado e habilitados nesse caminho vivo e vivificante de sua palavra. Acerca da santificação, o nosso breve catecismo, na pergunta 35, vai falar: santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Ele suplica ao Senhor que, em sua graça, mortifique o pecado interior, que ele cresça
na graça, na piedade, com o coração inclinado aos testemunhos de Deus, com o ânimo vivificado no caminho de Deus. Acerca da vaidade contemplada, obviamente ele está falando aqui do pecado, daquilo que é contrário ao que é eterno. Veja a própria condição humana nesse processo, irmãos. Vejamos nossos primeiros pais, Eva, seduzida pela palavra de Satanás, no desejo de cobiçar contra Deus, de fazer de si mesma a sua própria lei, de ser o próprio Deus. Ela se tornou descontente com todo o benefício recebido, na aspiração de ser igual a Deus, de ser a sua própria lei, de ser autônoma. E essa foi a nossa queda. O fruto proibido lhe pareceu formoso. Ele foi cobiçado pelo que ele representava. E essa foi a nossa queda, o nosso desastre. Ao longo da Escritura também vemos Sansão. Contemplou a vaidade em uma mulher pagã e em juízo. Ele perdeu a sua força num período de tempo. Os seus olhos lhe foram tirados. Nosso pai Davi, homem segundo o coração de Deus, contemplou a vaidade, cobiçou a mulher do próximo. E a partir disso houve uma série de pecados graves. Veja como o coração por vezes afeta o nosso modo de ver as coisas, como também os nossos olhos, os nossos sentidos por vezes são portas de entrada para que o pecado nos influencie. Então ele roga esse meio de graça: vivifica-me, que o teu poder vivificante venha sobre mim, Senhor, para que eu possa lutar contra o pecado, para que esse processo de mortificação do pecado seja progressivo em mim, nesse caminho dos teus mandamentos. Vivifica-me sob o efeito da tua vivificação, então terei força para contemplar não mais a vaidade, mas aquilo que é eterno, para aquilo que é sublime, santo. Em referência a essa piedade, a gente tem o próprio Davi no Salmo 101. Ele vai dizer: portas adentro em minha casa terei coração sincero, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Jó, no capítulo 31, verso 1. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? A diligência em obedecer, em atentar aos mandamentos. Só teremos algum progresso nisso se o Senhor nos inclinar à sua palavra, se o Senhor nos vivificar nesse caminho da palavra. Tão cônscio disso, ele recorre ao seu Senhor. Ele recorre ao seu Senhor por essa vida, essa novidade de vida, por ele estar unido a Cristo. John Owen, acerca da mortificação do pecado, tem uma célebre frase. Ele nos diz o seguinte: mortifique o pecado, seja essa a sua obrigação diária. Cumpra enquanto viver. Não deixe de realizá-la nem um dia. Mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. Não é algo que possamos deixar de fazer, de sermos negligentes, mas há uma luta. Ou o pecado nos mata continuamente, ou pela graça o mortificaremos em nós. No terceiro ponto, irmãos, a gente vê agora a súplica do salmista, no tocante a essa renovação, a essa confirmação, a vivificação nesse progresso.
E haverá uma lógica muito semelhante à que vimos já no verso 35. Ele vai dizer: confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Na versão corrigida, confirma a tua promessa ao teu servo que se inclina ao teu temor. Por essa descrição, por esse pedido, podemos ver, de certo modo, alguma luta do salmista nesse sentido. Eu não vou pedir confirmação de algo se não houvesse alguma necessidade em mim disso. Confirma, Senhor. O Senhor atenta para a nossa condição. Nos confirma, nos consola, nos renova. Confirma a tua promessa. Veja como é belo, irmãos. Ele faz das promessas de Deus o objeto de sua oração e desejo. Ele não está simplesmente com desejos frívolos, instáveis. Não. O objeto do seu pedido reside naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus ordenou a nós. Isso nos ensina a respeito da oração. Para que o conteúdo de nossa oração seja a própria palavra de Deus, não esteja baseado na pobreza de nosso próprio coração. Confirma ao teu servo a tua promessa que se inclina ao teu temor. Veja o meu estado, ó Deus. Confirma essa promessa, alenta-me nas gloriosas, como a gente viu na Epístola de Pedro, nas ricas e preciosas promessas que nos movem à firmeza. Confirma-me, pois, para que eu possa andar de forma mais firme, mais digna de Ti. E aí, quando ele vai falar sobre feita aos que te temem, ou que se inclina ao teu temor, é como que o fundamento, a razão. Uma vez, Senhor, que Tu já me tens dado temor. Uma vez que Tu já me tens concedido esse que é o princípio do saber e da piedade. Renova-me, pois, em todas essas promessas pactuais que estão associadas a esse temor por Ti. Uma vez que a minha alma Te teme, ó Deus, concede-me a consolação nesse caminho, nessa progressão, nesse caminhar perseverante rumo a Ti mesmo. Confirma a Tua promessa ao Teu servo que se inclina ao Teu temor. No verso 39, a gente vai ver o salmista dizendo: afasta de mim, desvia de mim o opróbrio que temo, porque os Teus juízos são bons. A gente poderia ponderar qual é a natureza desse opróbrio tão temido. A gente pode conjecturar que seria o temor de homens, de algum modo uma perseguição. Mas penso que, seja qual for essa perseguição, esse opróbrio temido, ele está intimamente ligado ao que foi dito anteriormente, ao temor do Senhor. Poderia ser que, pela malícia dos homens, eles estivessem a injuriar o salmista, a caluniá-lo, e até talvez à espreita de achá-lo em alguma falta, e isso trazer vergonha não só à sua reputação, mas sobretudo ao Evangelho, à religião, ao nome do Senhor. Então ele olha para a sua própria condição e diz: Senhor, afasta de mim o opróbrio que temo. Podemos pensar também que esse temor temido, esse temor que ele apresenta, consiste em algo final. Em não ser apresentado em falta no tribunal de Deus. Atentando à severidade do Senhor. Olhando para a sua própria condição, ele diz: afasta de mim o opróbrio que temo, pela bondade do teu juízo, segundo a tua bondade. E desse modo a severidade
estaria em harmonia com a bondade de Deus e ele poderia assim prosseguir perseverante nessa bondade que o cerca, na bondade do seu juízo, uma vez que os teus juízos são bons, Senhor. Que esse temor que há em mim seja afastado. Se de algum modo, como falei anteriormente, na outra hipótese, se eles estão a caluniar-me, a buscar como que envergonhar a verdadeira religião, isso me lembra o Salmo 3, quando o salmista vai dizer: muitos dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. E no final ele vai dizer: levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor, vem salvar-me. Pois feres nos queixos aos meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Ele roga que esse mesmo Senhor possa protegê-lo, possa pleitear essa sua causa, que é a causa de Deus, protegendo os seus, protegendo-nos dos seus e dos nossos inimigos, prevalecendo sobre eles. O mesmo juízo, portanto, que mostraria a severidade de Deus contra os ímpios, mostraria a salvação, o benefício que recai sobre o povo de sua aliança. Sejam quais forem as questões, irmãos, a bondade de Deus é o fundamento, a bondade de sua palavra nos move a, com destemor, podermos prosseguir nessa caminhada. No verso 40 agora, o salmista ele tem, para mim, esse verso ele é bem especial. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Veja a beleza da expressão do salmista quanto ao desejo que ele tem pela palavra de Deus. Eis que tenho suspirado. Não é um mero desejo, é um desejo que imprime uma certa aflição até. Em associação a isso, irmãos, vejamos, por exemplo, no Salmo 42, o salmista ele vai dizer: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então ele vai falar sobre o suspiro da alma pelo próprio Deus. No Salmo 84, verso 2, o salmista vai dizer: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Veja como esses três suspiros não estão dissociados entre si, irmãos. O suspirar por Deus, é bem verdade que no Salmo 42 está ali também pressuposto a questão do culto, certo? Esse suspirar por Deus, esse suspirar pelo culto a Deus, esse suspirar pelos preceitos de Deus, andam conjugados entre si. Eu não posso suspirar por Deus sem suspirar pelo seu culto, sem suspirar pelos seus preceitos. Eu não posso suspirar pelo culto a Deus sem suspirar por Deus e por seus preceitos. Eu não posso suspirar pelos preceitos de Deus sem suspirar por Deus, sem suspirar pelo seu culto. Esse é o desejo da alma do salmista, o desejo intenso. O seu Deus, o culto ao seu Deus, a palavra do seu Deus. Diante desse suspirar, portanto, ele roga: vivifica-me por tua justiça. Essa justiça, como Calvino vai trazer, pode ser tida como essa bondade que Deus concede ao povo do seu pacto. Como também podemos entender no seguinte aspecto: ora Deus, visto que me tens inclinado a suspirar por ti, pelos teus preceitos, concede-me essa graça vivificante para que eu possa prosseguir nesse desejo por ti, no teu caminho. Vivifica-me, anima-me, consola-me nesse meu desejo suspirante por ti, por tua palavra, pelo teu culto. Essa era a expectativa do salmista, de ser renovado, de ser confirmado segundo a promessa, de aquilo que porventura ele temesse
ele fosse afastado em face da bondade e do juízo de Deus. E que nesse seu suspirar ele fosse vivificado, ele fosse assistido pelo Deus da aliança. Feitas essas considerações, irmãos, acerca dessa estrofe gloriosa, de tantos pedidos que devem forjar a nossa piedade, a nossa oração, passemos a alguns usos. No que tange ao primeiro ponto, há uma exortação, a obediência, a fé cristã, uma fé prática. Tem um aspecto indicativo daquilo em que devemos crer a respeito de Deus, do conhecimento. E há uma prática, há uma obediência por fé. Não para sermos justificados, mas por termos sido justificados. Para progredirmos nessa lei não como um pacto, mas como uma regra de vida. Essa lei que revela a vontade santa, boa, agradável, perfeita de nosso Pai. Essa palavra que expõe a perfeição do nosso mediador. Portanto, como o próprio Salvador vai dizer em Lucas capítulo 6, verso 43, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Que sejamos como o homem prudente que alicerçou a sua casa na rocha. Vieram ventos, ondas, tempestades, e a casa esteve firmada. Na obediência, por fé, honraremos aquele que nos concede a graça da fé e a graça santificadora nesse processo de semelhança ao nosso Salvador. É importante também, irmãos, de antemão a gente ter em mente o ofício profético de Cristo. Toda palavra inspirada por Deus é fruto desse ofício profético. Toda a Escritura é palavra de Cristo. Ele, por sua palavra e seu Espírito, nos revela a vontade de Deus para a nossa salvação. Veja que profeta gracioso nós temos em Cristo. Ele nos ensinar a respeito da oração, aquele que deve permear o desejo de nossa alma na nossa busca por Deus. Veja como ele nos deu palavras para nos achegarmos àquele soberano Pai, o qual nele fomos feitos participantes dessa adoção gloriosa. Veja que profeta glorioso nós temos em Cristo. Veja que Rei glorioso nós temos nele. Ao governar-nos, proteger-nos com o cetro de sua palavra, a pleitear as nossas lutas, na luta contra o mundo, a carne e o diabo, sendo ele mesmo já vencedor, e a nossa esperança é vencermos pela fé com ele. Veja que sacerdote nós temos em Cristo. Por sua intercessão, por seu mérito, agora o Espírito Santo aplica essa obra e nos conforma à sua imagem. Veja como ele cumpre cabalmente a palavra, para que nós, sob a graça que nos é derramada pelo Espírito, possamos trilhar esse caminho rumo a ele. Agostinho nos diz que Cristo como mediador é um meio, é o caminho para o fim, que é ele mesmo, Deus. Veja que glória nós temos em nosso sumo sacerdote. Algumas questões ainda, irmãos, na nossa luta, na santificação, contra o pecado interior, possamos ser vigilantes, possamos ser diligentes na oração, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Atentemos.
Não negligenciemos os ardis de Satanás. Mas sejamos prontos, em vigilância, em sentinela, no uso dos meios de graça, no combate ao nosso próprio pecado interior. Não sejamos remissos nesse trabalho, nesse desenvolvimento da nossa fé, da nossa salvação na piedade. Um outro aspecto relacionado ao terceiro ponto, uma exortação à esperança, irmãos. E aqui há uma conexão íntima ao verso 33. Aquele que em nós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Isso é certo. Se porventura você está cansado, olhe para as promessas de Deus e ore como salmista. Confirma a tua promessa, Senhor. Concede-me os benefícios desse caminho perseverante sob tua graça. Concede-me o que ordenas. Que a tua graça possa permear a minha caminhada, uma vez que tens me dado temor a ti, uma vez que tens me dado alegria nos teus mandamentos. Aperfeiçoa essa obra em mim. Davi, no Salmo 23, verso 7, depois de confessar o Senhor como a sua suficiência, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ovelha de Cristo, que ouves a voz do teu mestre, és ovelha de sua mão. Poderá algum devorador arrebatar das mãos daquele que por ti deu a vida? Veja o seu Salvador crucificado. Será que os seus méritos e sua intercessão não será suficiente no progresso, no caminho de sua palavra? É bem verdade, o caminho é estreito, mas a sua graça, que já operou em nós, nos aperfeiçoará até o seu dia. Não esmoreça. Você que porventura tem negligenciado os meios de graça e tem caído em pecados talvez graves, se volte a Cristo. Pois aquele que lhe pertence jamais se perderá finalmente ou totalmente. Se volte a Cristo. Apegue-se a Ele. Como Davi vai suplicar: ó Senhor, compadece-te de mim. Segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Há em Cristo perdão, arrependimento. Portanto, te volta para Ele. E a boa consciência, a certeza da salvação, a alegria na comunhão com Deus será restaurada. Atente para o chamamento de Cristo, para que você possa, com maior leveza, com maior tranquilidade, fruir dessa comunhão nesse caminho, no caminho de sua palavra. A nossa confissão de fé de Westminster, capítulo 17, parágrafo 2º, ele vai falar um pouco da doutrina da perseverança, do aspecto trinitário. Gostaria que os irmãos apreciassem a beleza dessa doutrina conforme está registrado aqui. Essa perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito, da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade.
a doutrina da perseverança não está baseada na instabilidade de nossa vontade, de nossas emoções, de nossas afeições, mas está firmada nessa imutabilidade do decreto, desse amor eternal e livre do Pai, no mérito, na intercessão de nosso Salvador Jesus Cristo, na permanência do Espírito em nós, da santa semente da palavra em nós, do seu pacto de graça. Negar a doutrina da perseverança seria negar todas essas coisas. Então, irmãos, caminhemos, sejamos diligentes, operemos essa nossa salvação com temor e tremor no caminho dos mandamentos de Deus, sabendo que é Ele quem opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, Senhor. Que preciosa realidade conhecermos a Ti, ó conhecedor de nós mesmos. Que preciosidade, Senhor, nós que antes não éramos povo, em Cristo agora somos povo de Deus. Que antes não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia. Ah, Pai, obrigado por esse amor leal que Tu nos concedes, ensinando-nos o Teu caminho, ensinando-nos, movendo as nossas afeições em um santo deleite por Tua palavra. Habilita-nos em nossa luta contra o pecado interior, Senhor. Permita-nos viver cada dia mais à semelhança de nosso Salvador. Que o Teu Espírito nos guie. Como nos diz o salmista, ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Guie-me o Teu bom Espírito por terreno plano. Que todas as nossas súplicas por renovação, vivificação, iluminação, santificação, possam em Cristo ser recebidas, ser aceitas por Ti, Senhor, e que sejamos conformados à Sua imagem. Que não venhamos cobiçar contra Ti, contra o nosso próximo, no desejo de nos fazer a nossa própria lei, o nosso próprio Deus, mas com contentamento em todas as coisas, rendermos graças a Ti, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, segundo o Teu propósito, segundo o Teu decreto, Senhor. E que possamos ter esperança de sermos vivificados, consolados, renovados no caminho da Tua palavra, cônscios de que aquele que em nós começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém.